Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus alunos. Vamos começar aqui com a nossa primeira aula de História do Brasil. Essa nossa aula nós vamos tratar da expansão ultramarina, ou seja, as grandes navegações, os grandes descobrimentos. Entre os séculos XV e XVI, os europeus vão começar a navegar pelos oceanos, o Atlântico, o Índico, mais tarde vão chegar no Pacífico, e com esse processo de grandes navegações, os europeus passam a ter contato com outros continentes, como a Europa, como o restante da África, como o Pacífico, as ilhas do Pacífico, o Oceano Índico, a China. Então, é esse o processo, é esse o período histórico que nós vamos começar a tratar nestas nossas aulas. Já como dizia o poeta, as grandes navegações ou a expansão ultramarina foram responsáveis por dar mundos novos ao mundo. Ou seja, quem que é esse mundo? Esse mundo é a Europa. E os novos mundos, América, África, Ásia e etc. Tá? Só mais uma coisa. A palavra ultramarina vem de ultramar, ou seja, além do oceano. Isso significa que pela primeira vez os europeus não estão se expandindo no continente europeu, e sim além de suas fronteiras marítimas. Bom, mas para que nós possamos entender melhor o que leva às grandes navegações, o que leva à expansão ultramarina, nós precisamos voltar um pouquinho para a Idade Média. Eu sei que vocês terão ainda aulas sobre a Idade Média na frente de História Geral, mas aqui eu pretendo fazer apenas uma explanação, uma breve explanação sobre a Idade Média. Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta uma coisa. O grande centro da cultura, da economia, do comércio, da política, por séculos na Europa, foi o mar Mediterrâneo. Os europeus navegam neste mar aqui, desde os tempos antigos, desde os tempos dos fenícios, dos gregos, dos romanos. Aliás, o Império Romano, que aderiu ao cristianismo entre os séculos I, II, depois de Cristo, evidentemente, esse império consegue dominar toda essa orla do mar Mediterrâneo. O que nós temos? Com a queda do Império Romano, começa a chamada Idade Média, só que a Idade Média ela foi marcada por, entre outras coisas, pela questão da expansão do mundo islâmico. O que acontece aqui? Uma nova fé, uma fé monoteísta, surge na região de Meca, na Península Arábica. Fé essa que tem como profeta Maomé. No caso, a religião islâmica ela tem um ponto bastante curioso que vai nos ajudar a entender aqui a sua relação com o cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, um Deus apenas. E o islamismo também. Só que na cabeça dos cristãos medievais, conforme o cristianismo foi se desenvolvendo, este único Deus cristão, ele não é um Deus, ele é o Deus. A única e verdadeira fé seria, na cabeça dos cristãos medievais, o cristianismo. Só que, aos olhos desses cristãos, o mundo islâmico, Alá e seu profeta Maomé não são Deus, são demônio. Essa relação conflituosa, ela marca a história europeia e a sua relação com o islamismo durante toda a Idade Média. E entre os séculos VII e VIII, os árabes começam a espalhar o seu território e também os seus domínios sobre o Oriente Médio, o norte da África, através de diversas guerras, e eles avançam até a Península Ibérica, a região que hoje é Portugal e Espanha. Os europeus, diante desse expansionismo muçulmano, islâmico, vão ver essa expansão dos seguidores de Maomé, dos islâmicos, como um temor, uma expansão do diabo. Então isso vai gerar uma grande aversão na cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é o nome que a Europa tem durante a Idade Média. Por que cristandade? Porque o que une os europeus neste momento é a fé em Cristo. Então a Europa, ela fica marcada por séculos entre
o domínio da Igreja Católica, o domínio da religião cristã voltada para o Papa, voltada para Roma, e a sua versão contra o islamismo. Então, o que nós temos? Essa expansão islâmica vai parar justamente nessa área dos chamados Pirineus, entre a Península Ibérica e o restante da Europa. Isto quando? Isto no século VIII. Só que essa relação entre a Europa cristã e os domínios islâmicos, o mundo muçulmano, foi marcada por diversos conflitos durante a Idade Média, e a partir do século XI, a situação vai começar a mudar a favor dos europeus. Porque o que nós temos aqui? Até mais ou menos o século IX, século X, a chamada Europa cristã ela está bastante fragilizada diante de uma série de invasões. Nós temos que lembrar que o Império Romano ruiu no século V, nós temos que lembrar que ocorre uma série de dificuldades agrícolas, questões ligadas à fome no continente europeu, e essas, sem contar da fragilidade política, ou seja, nós tivemos no século IX o desmoronamento do Império Carolíngio, de Carlos Magno, e nos séculos seguintes nós teremos o avanço dos vikings, os guerreiros da Escandinávia que atacam a Europa Ocidental. Então o que nós temos? Até mais ou menos o século X, século XI, o continente europeu está profundamente fragilizado. A partir do século XI, nós vamos ter mudanças dentro dessa Europa, marcada justamente pela expansão da cristandade. E é nesse ponto que eu vou falar com vocês na nossa próxima aula.